No Bote a Boca, no trombone, entrevista. Todos os dias a gente tem que falar aqui sobre saúde, tem que falar sobre também pandemia e Covid-19. As informações são necessárias para a população ficar atenta ao que está acontecendo, tanto no Sistema Único de Saúde, como também na rede privada. E o Hospital Unimed, Caleb, pode ficar sem kit intubação. Isso é uma notícia grave. Verdade, uma afirmação que chega através de uma informação que afirma que um ofício teria sido enviado pela Unimed para o Ministério Público, afirmando que o hospital pode ficar sem medicação necessária para intubação. É por isso que nós conversamos com o presidente da Unimed Litoral, Dr. Humberto Dávila. Dr. Humberto, prazer recebê-lo aqui. Um bom dia. Caleb Moreno e Adilson de Souza. Ô Adilson, Caleb, Moreno, tudo bem com vocês? Bom dia. Então, essa informação a gente se obriga a mandar para o Ministério Público. Isso já foi feito um acordo lá no começo da pandemia, que toda alteração que pudesse ter mudanças aí do atendimento deveria ser informado ao Ministério Público Estadual. Isso está acontecendo, né? Florianópolis, nós, todo o estado informou isso para o Ministério Público, que acho que todos estão vendo aí nos noticiários o problema que houve, né? O grande número de internações e as medicações para intubação, que são medicamentos que fazem o relaxamento. Realmente todos os hospitais fazem estoque, e o estoque é renovado com a chegada de nova medicação. Geralmente a cada 15 dias chega, então são feitos pedidos já, que todos os hospitais já pedem, só que a produção disso não deu conta da demanda nacional. Então é um problema que não é aqui, é no estado, é no Brasil inteiro, né? Tá vendo isso. Tanto é que a Anvisa, que tinha toda uma burocracia para importação de medicações e tal, teve que liberar, porque realmente a produção nacional não deu conta, não está dando conta de atender as demandas dos hospitais que estão pedindo isso, devido ao grande número de internação, né? Doutor Humberto, caso se confirme, e o prazo é de 1 semana, desses medicamentos não serem entregues, qual é o tamanho da gravidade? Então, os hospitais, eles precisam, quando o paciente está grave, precisa ser entubado, ele precisa tomar 3 medicamentos injetáveis para ele relaxar, um para sedar e outro para ele realmente ele dormir para poder fazer a intubação. Esses medicamentos são trocados, a gente fez, quando a Anvisa liberou, semana passada a gente fez já o pedido da importação, estava bloqueado, porque a Anvisa não deixava, né, tinha que ter toda uma burocracia de importação, mas nós já estávamos com a importadora aqui da região, para nós, Florianópolis também, Criciúma, e a gente já fez, assim que ela liberou sexta-feira, a gente já fez a importação, deu quase $200 mil, perto de R$1 milhão a importação dessa medicação. Já foi comprado, agora nós estamos esperando chegar. Então isso é uma coisa que deve estar nos próximos dias ou semanas aí chegar essa medicação. O que nós temos é um estoque, a medicação é usada, algumas vezes a gente troca por outro tipo de medicação, mas a promotoria tem que saber até para quê. Se o governo receber medicação, ela distribuir para os hospitais conforme a necessidade. O que acontece se não tiver medicação? O paciente morre, porque não tem como entubar uma pessoa sem ter a medicação para fazer o relaxamento do corpo. É igual anestesia, vai fazer uma anestesia. Para fazer uma anestesia, vai fazer uma cirurgia de hérnia, de vesícula, qualquer cirurgia, e vai precisar entubar essa pessoa, fazer uma anestesia geral, precisa dessa medicação para a pessoa dormir, não dá de entubar acordado, né? Então, realmente, isso a gente já está avisando há muito tempo. Os noticiários aí, tanto televisivos como vocês de rádios, têm informado essa dificuldade. Já faltou oxigênio lá em Manaus no começo do ano, que foi uma tragédia, morreu muita gente lá por falta de oxigênio. Nós aqui fizemos um novo... Quando aconteceu aquilo em Manaus, a nossa Unimed aqui, nós já mandamos fazer um novo tanque de oxigênio. A gente tinha um tanque de 5 mil litros de oxigênio, que dá para a nossa demanda normalmente, mas como houve lá, a gente solicitou e pagamos mais um tanque de 3 mil litros de reserva, para ter um estoque a mais devido a essa possibilidade. E a gente já está vendo que em São Paulo, alguns locais
tem já dificuldade de oxigênio, estão tentando resolver isso. Então vivemos uma pandemia disso que está começando outra agora, na verdade, né? É o mesmo Covid? Não, não é o mesmo Covid. É um Covid com uma mutação aí, que é o P1, e esse Covid ele está atingindo pessoas mais jovens, é um Covid diferente, é um outro vírus, né? A gente sabe que os vírus todo ano mudam, assim como a gripe, por isso que todo ano tem que tomar a vacina da gripe, ela vai mudando. E o Covid também está acontecendo isso. E essa mutação que houve lá em Manaus transformou esse vírus mais agressivo, com mais necessidade de intubação e mais rápido, né? E pessoas chegam no hospital já quase com necessidade de intubar. Algumas têm que ser intubadas quando chegam. Coisas que não aconteciam no passado, né? No passado acometia pacientes mais idosos e os pacientes internavam, e quando eles pioravam na internação, a maioria vai para casa, melhor, fica 4, 5 dias e ir embora. Alguns não, alguns precisavam intubar. Essa nova mutação mudou. Tanto é que a gente chegou a 36 pacientes intubados no nosso hospital. No ano passado a gente teve no máximo 12 pacientes intubados. E o restante conseguiu ficar apenas com oxigênio no catéter. Então a pandemia mudou, e por isso não mudou só aqui, mudou no Brasil inteiro, e com isso a necessidade de intubação está sendo muito maior. Doutor Humberto, em relação ao colapso no Sistema Único de Saúde, nós já estamos falando continuadamente aqui no Bote a Boca no Trombone. Mas também nos hospitais particulares, como por exemplo o da Unimed, a situação é a mesma, se equipara? Não, o colapso é mundial, né? Então, assim, tem muita polarização de política querendo botar culpa num lado ou no outro, porque as pessoas estão usando isso de uma forma até, eu acho, até muito perigosa. Politizando, né, a politizando, pandemia. A pandemia, para poder se superar em termos políticos em relação à sua oposição, à sua divergência política. Isso a gente, como cidadão brasileiro, está vendo. Na verdade, é uma pandemia mundial. Vocês acham que a Alemanha, Inglaterra, França, esses países que são extremamente organizados em forma de saúde, estão passando o quê? A mesma dificuldade. Então, na verdade, o grande culpado disso é esse vírus. Esse vírus realmente é um vírus agressivo, ele já mudou, está pegando na Europa lá diferente também, já estão lá em outra onda, e os serviços lá também estão tendo dificuldade. Na Itália, que é um país de primeiro mundo, com uma medicina muito boa, tiveram que tirar paciente, desligar aparelho de idoso para botar um jovem no aparelho. Isso significa o quê? Morreu um idoso para botar um jovem para um aparelho. Aconteceu isso, foi noticiado. Então isso é mundial. E essa mutação poderia ser uma mutação tranquila, mais calma, mas não foi. A mutação está sendo mais agressiva, esse P1, e com isso a necessidade. Poderia ter sido preparado melhor? Poderia, sempre pode, se sabe, sim, né, vai vir uma chuva, as pessoas podem vir uma chuva leve ou uma tempestade, né, hoje já tem métodos que informam a gravidade, a intensidade de um vento, de uma chuva, mas o vírus não tem, é um vírus novo, a medicina conhece muito pouco esse vírus, então querer botar culpa na ciência não dá, querer botar culpa que as estruturas de uma Alemanha, de uma Inglaterra não tinham hospital para atender a população deles é mentira, né? O que se tem é que realmente a gente entender que quando se informa dos cuidados e do distanciamento, aí é a responsabilidade de cada um. Aí pode até acusar o presidente, o governador, quem seja, por não tomarem os cuidados que a ciência está mandando. Agora, que é um vírus que realmente é agressivo, e rapidamente, vocês viram, em janeiro nós estávamos com o número lá embaixo. E aí em fevereiro começou, e olha o pico que deu. Parece, Adilson, que agora, essa semana, começou a diminuir a procura nos hospitais por casos novos. Isso é um bom sinal. Então o vírus, a gente sabe na medicina que ele tem um período, um ciclo, que geralmente é de 10 semanas a 12 semanas. Ele vem, atinge um número grande e depois ele começa a diminuir, né? Então começou agora a diminuir. Só que os pacientes internados, que estão internados, continuam ali. O paciente fica 15, 20, 30 dias internados. Então felizmente está diminuindo a demanda no pronto-socorro. Parece, né? Mas também essas ondulações de pico pode acontecer, pode ser que semana que vem dê outro pico de novo e aí transborde aí as internações. Até porque existem, né, esses que estão melhorando,
né? Existem os que estão esperando também por uma vaga, né? Sim, sim. Nós tivemos semana passada, nós estávamos com 10 pacientes entubados no pronto-socorro. Então, as nossas 3 UTIs cheias e 10 pacientes entubados no pronto-socorro, porque a gente se preparou com equipamentos, compramos mais equipamentos de intubação e nós montamos no pronto-socorro, além das 3 UTIs, era uma UTI antes da pandemia, vamos lá, era uma UTI, a gente fez 2. Com 2 UTI nós atendemos lá o começo da pandemia ano passado. A coisa em agosto piorou, nós abrimos uma 3ª UTI, fomos comprando equipamentos para isso, 3ª UTI, e deu conta? Mas a gente sabia que poderia acontecer, visto o que aconteceu em Manaus. Nós fizemos um novo tubo de oxigênio para nós e compramos mais equipamentos de intubação. E compramos medicamentos de fama, só que medicamentos é comprado, tu espera que a empresa manda. A empresa o que fez em fevereiro? Não estou dando conta da demanda. Em vez de mandar 5.000 doses desse medicamento, eu vou mandar só 500 doses, só 600 doses. E aí tu sabe que as outras doses estão sendo distribuídas, porque não é um remédio que tu vais usar de forma errada, só se usa isso em hospital, então tudo está sendo usado, né? Então a demanda está sendo usada, mas aumentou muito. Como aumentou nós aqui de 10 leitos de intubação para 36, isso quer dizer o quê? Que mais 26 pessoas precisaram da medicação para ser intubada. Então a demanda só do nosso hospital, imagina isso tudo no Brasil. As indústrias não conseguiram dar conta. Então é uma pandemia totalmente nova em termos de vírus, o vírus mudou com uma agressividade e realmente o Brasil está passando essa dificuldade igual a Europa, igual nesse sentido. Mas os Estados Unidos agora melhorou, claro, por causa da vacina. Então a grande notícia é que a vacina é muito boa, todas. Essa chinesa, essa de Oxford, a própria, principalmente essa da Pfizer, elas são muito boas. Então, mesmo essa vacina chinesa que falou que só tem 60%, não. A gente tem notado, e eu recebi essa mesma informação ontem de São Paulo, que tem um movimento maior, que os pacientes vacinados com a 2ª dose não estão tendo casos graves. Então, é importantíssimo isso. Isso é a nossa saída. Então, quando a gente conseguir vacinar um grande número da população, a gente vai ter essa pandemia controlada. Isso pode ter certeza, só se tiver uma mutação que a vacina não pegue. Essa mutação que está tendo aí, a P1, que é de Manaus, ela não tem efeito grave nos pacientes que foram vacinados. E os pacientes que estão internados, nenhum desses foram vacinados. A primeira dose pode acontecer, porque a primeira dose não dá imunidade, né? Tem que ser as 2 doses, 2 semanas depois da 2ª dose, a pessoa está protegida disso com uma imunidade, os casos são leves acima de 90%. Muito obrigado, doutor Humberto Dávila. Prazer recebê-lo aqui no Bote a Boca no Trombone. Tanto eu quanto a Dilson estamos sempre à disposição para esclarecer situações e ouvir também a fala de quem está diretamente envolvido na área da saúde, não só no Sistema Único. É vacina e também as precauções, né, doutor, para a gente finalizar. Sem dúvida, porque esse vírus ele tem uma forma de atingir as pessoas mais rápido. Então, o distanciamento agora se faz mais importante do que ano passado. Então, o distanciamento, o uso de máscara e gel é fundamental. E realmente evitar de ter contato com outras pessoas, porque esse vírus é mais agressivo na forma de contaminação. Um abraço a vocês aí. A Rádio Menina.